Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite de Edelweiss para participar aqui do seu hóspede. Edelweiss que já tem sido uma parceira muito importante para mim e para a clínica, para minha clínica, para São Paulo Dental Studio, para o meu centro de treinamento, que eu vou mostrar aqui para vocês depois. Quem faz o curso, quem já fez, ó, já ganhou kits personalizados, né? A gente é muito mimado pela Edelweiss, a Bruna que está aqui, queria fazer um agradecimento em público por todo o carinho, né? A gente vai ter o curso agora em fevereiro, depois... Não dei abraço nos dois ontem, mas depois eu... Mas vou falar para vocês que é um carinho gigante, eles mimam realmente a gente e a gente é muito feliz. Por quê? O primeiro motivo, a gente procura empresas, nós que somos professores, procuramos empresas naquilo que a gente acredita. Quem faz propaganda ou divulga um produto que você não acredita, não bate, né? Então, desde o início da Edelweiss no Brasil, acompanhei e gosto muito dos produtos, vou falar um pouquinho para vocês. Vou mostrar muito mais os cremes dentais, mas a gente pode falar das escovas também. A escova que eu uso hoje é a escova Sony. Consigo deixar de usar. O Christian e o Fábio, que estavam aqui, alguns de vocês viram, eles me entregaram em mãos e falou, testa, sente. E eu falei, não vou conseguir. Vai, insiste. Coça um pouquinho no começo, ela é estranha. Gente, vou falar pra vocês que eu não consigo escovar, eu viajo, acabo levando uma menorzinha, não consigo usar outra. Tenho a sensação que eu fiz uma profilaxia, tenho medo de recomendar, ou às vezes eu já dei para pacientes de grandes reabilitações e falo, vai voltar, porque vai limpar demais, né? Mas realmente é muito bom. A gente vai conversar sobre esses produtos aqui. Só me apresentando aqui para vocês, né? Sou Ana Cecília. Eu vou deixar aqui um QR Code, tem todas as informações, curso, livro, da escola, da faculdade. Então a gente tem várias informações aqui para vocês. Vai estar aqui e vai estar no final da aula também, tá? Antes da gente começar a conversar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, mas eu quero que vocês levantem a mão e não é a mão aqui, é a mão aqui, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês conhecem os cremes dentais do mercado brasileiro e os seus ingredientes ativos? Vocês conhecem? Não vale quem já fez o curso, aqui. Vocês conhecem as características do creme dental que vocês usaram hoje, antes de chegar aqui no CIOSP? Vocês pegaram já, olharam atrás, olharam a caixinha, ou a bula, ou atrás? Ninguém? O seu paciente, se a gente não conhece, mas vocês imaginam, se o seu paciente, sabe que ele conhece os ingredientes ativos que tem em cada creme dental? Aí eu já posso até responder para vocês, eu acredito que não. E aí a pergunta mais importante, vocês indicam, ou melhor, guardem essa palavra, vocês prescrevem o creme dental para o seu paciente? Quem já faz essa prescrição? Hoje eu quero trazer essa informação aqui para vocês, que é super importante de como a gente vai prescrever. Porque eu não quero que vocês cheguem ao ponto de como chega essa pessoa, o Rafael The Spirit. Quem não conhece o Rafael, ele é um cozinheiro muito criativo, paulistano, aqui da cidade de São Paulo. Criativo, né? Ele foi dono já de vários restaurantes e ele fala: poucos momentos são mais tensos do que a escolha de uma pasta de dente. É o ápice do paradoxo da escolha humana. Fica sempre aquela dúvida entre o Whitening 3D Brilliant New Fresh ou Super Whitening Deluxe 12 Total Plus ou Premium Complex Cool Fresh Diamond Plus Infinity. E ele arremata ainda. Isso num post dele no Facebook em 2016. A escolha não é óbvia, as consequências são imensuráveis. E ele está falando como consumidor, como nosso paciente. Não está falando como alguém da área de saúde, muito menos dentista, né? Para que a gente não chegue a esse ponto do nosso paciente ficar perdido em o que ele vai usar, e o que pode complementar o nosso tratamento. A gente não faz diagnóstico, depois do diagnóstico a gente monta um plano de tratamento, a gente faz um planejamento, a gente individualiza o tratamento, que é o que a gente precisa fazer, a gente também tem que individualizar o creme dental. Então eu falo para vocês, a gente precisa conhecer os cremes dentais que existem aqui no Brasil, que estão disponíveis principalmente na cidade que a gente mora. Às vezes, eu não estou em São Paulo, estou em outra cidade, aqui não tem, aqui tá. Fiquei sabendo hoje que está chegando em Minas Gerais, está chegando em BH, tem um treinamento já sendo realizado hoje para o pessoal de BH, tá? Então vai chegar com força, todos os produtos de Edelweiss.
Você fez online? Olha lá, agora vai ter um representante que vai visitar vocês. Tá? A gente precisa conhecer as características dos cremes dentais, a gente precisa saber o que tem dentro deles. E aí eu vou contar um pouquinho aqui de história para vocês. Que no ano passado, eu, Mariana e Raquel, organizamos um material do nosso grupo, que é o GPEC HD. Vou mostrar daqui um pouquinho uma foto para vocês. É meu grupo de pesquisa, GPEC HD, quer dizer, Grupo de Pesquisa, Ensino e Clínica em Hipersensibilidade. A gente trabalha com laser. Elas sentaram aqui e falaram, a rainha do laser vai dar aula. Eu falei, a rainha do laser não vai falar de laser hoje, né? Vai falar de cremes dentais. Porque até então, a gente tem uma linha de pesquisa muito forte, eu sou da dentística, e a gente tem uma linha de pesquisa muito forte em cremes dentais. E a gente testa, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente tinha muita informação. E aí chega no momento de pandemia, que aqueles 12 alunos presos em casa, que a gente estava preso também foi ruim. Agora imagina aqueles alunos produzindo um monte no laboratório, escrevendo. Eu falei, agora a gente vai montar algum tipo de material. Laser, primeira coisa que todo mundo trabalha e gosta ali. A gente tinha acabado de lançar o primeiro livro de laser. Então eu falei, não tem sentido fazer laser, então vamos trabalhar com o quê? Aí um dia, numa última reunião, tudo online, a Mariana Maia chega e fala, já sei, vamos falar de cremes dentais. Bom, então a gente vai começar a falar de cremes dentais. Organizamos todo o material e saiu o nosso livro. E a gente não tinha ideia, ninguém de nós do GPEC, a repercussão tão positiva que a gente teve. Porque a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha esse conhecimento dentro da escola, dentro da faculdade. Mas a gente não passava. E eu acabava falando muito mais de laser, de dentista, e não falava de cremes dentais. A Raquel, que está aqui, a Raquel publicou já, perdi as contas de quantos trabalhos ela já publicou na literatura relacionado a cremes dentais. E principalmente por trabalharmos com hipersensibilidade, a gente vai para um dessensibilizante também caseiro. A gente também estuda isso, estudamos muito. E aí montamos então esse livro que tem nada mais, nada menos como objetivo que vocês entendam as características, as especificidades dos produtos, entender que é a necessidade da prescrição individualizada, que a gente precisa se empoderar dessas informações para poder passar para os nossos pacientes e como é que a gente pode ainda ser muito beneficiado quando a gente sabe que aquele creme dental, ele não vai tratar nada. O creme dental não trata, quem trata somos nós. É o nosso procedimento que vai tratar o paciente, mas ele pode ser um excelente complementar. Aquele paciente que acabou de sair de um tratamento periodontal, sim, ele pode ser beneficiado por um creme dental que vai ajudar numa manutenção. Aquele paciente que acabou de fazer um tratamento de hipersensibilidade e que ainda tem um resquício de dor, ou aquele paciente que só vai conseguir vir comigo daqui 3 meses para fazer um tratamento, eu posso recomendar para ele um dessensibilizante. Só que eu vou o quê? Prescrever. Isso vai me ajudar demais dentro do quê? Do nosso consultório, gente. É mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade que a gente tem de trazer algo a mais para o nosso paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, era um pouquinho de história aqui. A gente tem muitos trabalhos, essa é a Samira. Aqui a gente está em Berna, na cidade que hoje ela mora. A Samira fez iniciação científica comigo, mestrado, doutorado, é uma GPECer, né? E a Sami foi fazer o doutorado dela sanduíche, nessa ocasião que eu fui visitá-la. Tinha um congresso perto e eu fui lá para Berna para visitar. A Samira hoje está contratada na Universidade de Berna. Ela é pesquisadora contratada. Morro de orgulho. E a gente já tinha, então, vindo, trabalhando com muitas linhas, né? E esse é o time do GPEC atual. Apesar dessa foto não ser tão atual, essa foto é de 2020, mas eu adoro ela. A gente vê aqui cada um deles, eu tenho muito orgulho de falar, né? Porque eles me movem, eles me levam à frente, eles me trazem questionamentos que às vezes eu não sei e eu preciso ir buscar. Mas a Raquel, só que está faltando aqui, a Raquel tinha acabado de ter neném, e ela teve neném no final de dezembro, e aí aqui ela não estava, ela estava de licença maternidade e já emendou na pandemia. Isso aqui foi 10 de março, a gente estava comemorando meu aniversário, e fizemos a primeira reunião. Essa reunião, olha, aqui no relógio está 20 para as 2, começou às 8 da manhã, para vocês terem uma ideia. A gente gosta de estar junto mesmo, a gente se diverte. Ontem no evento de envelhecimento a gente estava lá em peso, quem não pôde ir porque uma estava com um outro compromisso, a outra com outro, mas a gente estava lá em peso porque a gente gosta realmente de estar junto. Acho que muitos de vocês talvez vão achar alguém conhecido aí no meio do caminho. O livro, ele é dividido em várias partes. Então a gente começa falando numa primeira parte sobre os cremes dentais, características gerais. Depois a gente vai para entender as categorias. Eu vou mostrar quais são essas categorias para vocês. E
depois a gente vem para descomplicar a prescrição. O que a gente fala aqui? A gente vai entrando em cada nicho. O paciente comprometido periodontalmente, o paciente com hipersensibilidade, o paciente sistemicamente comprometido, o paciente está fazendo um tratamento oncológico, é um paciente que tem muita faceta, é um paciente atleta. Então a gente vai colocando aí uma série de grupos de pacientes, claro que um pode mesclar com o outro, mas de uma forma geral, a gente pegar o principal daquele paciente, a gente escolhe o creme dental. Então tem a divisão de cada um deles aqui, tá? Pergunto para vocês também, vocês aprenderam na graduação a prescrever, a entender os cremes dentais? E aí, qual foi o nosso primeiro objetivo? E eu dei esse objetivo para as minhas alunas de iniciação científica. Naquele momento eram 4 alunas, tá? A Duda, a Laura, a Camila e a Mariana. A Camila hoje, que era aluna de iniciação, já é aluna de doutorado direto, né? A Laura hoje faz parte da São Paulo Dental Studio, já é responsável de mídias. A Mariana já trabalha na Invisal, tá na Line, tá trabalhando muito. E a Duda acabou de se formar e vai ser minha aluna de mestrado. Ela passou no TOEFL ontem, uma gracinha. O que elas pegaram? As emendas curriculares, todos os projetos pedagógicos das universidades mais bem classificadas, diria para vocês, no nosso estado. E o que a gente chega como conclusão? Porcentagem de faculdades com inserção de conteúdos de produtos de higiene oral. Olha isso, gente. Olha no sul do Brasil, 7%. Olha em cada, né? Vocês vão se identificar aí com as regiões de onde vocês são. É muito baixo. É muito baixo. Mesmo na universidade que eu dou aula, a gente não consegue inserir. A gente insere de uma forma que não está no projeto curricular, mas a gente acaba falando, né? Bastante. Então isso para nós, que está a última parte do livro, é o que deu mais gasolina ainda para a gente fazer essa montagem de todos esses esquemas, né? Algumas reflexões super importantes que a gente tem que fazer. Nós nunca valorizamos tanto a saúde, ainda mais depois da pandemia que a gente viveu, que trouxe aí muitas consequências. A gente está colhendo e vendo no consultório, não só com a gente, com as nossas famílias, mas também com os nossos pacientes. Saúde emocional, pacientes que deixaram de ir no consultório, que estão começando a retornar, que deixaram e largaram realmente a saúde bucal de lado. Então a gente está cada vez mais, eu acho que esse é o momento para nós, odontologia, para a gente repensar. E para a gente colocar aí um foco diferente na saúde, na promoção de saúde, intervenção minimamente invasiva. Se eu falo de odontologia em constante evolução, a gente está precisando agora mudar muito. Pensar muito mais em prevenção, como eu falei para vocês. Essa é uma palavra muito importante. A gente tem que individualizar os protocolos cada vez mais. E aí, acolher o paciente. A gente só vai convencer o paciente daquele tratamento ou da doença que ele tem a partir do momento em que a gente vai conseguir explicar para ele. E essa explicação tem que ser numa hora de acolher. Tá? Então, guardem sempre também essas palavras. O diagnóstico é a primeira, a prevenção, a individualização e o acolhimento do nosso paciente. Se a gente está vivendo uma época aí de novos tempos, mudanças, como eu falei para vocês, a gente tem que começar a pensar na necessidade do meu paciente. Coloquem-se no lugar deles. Pensem como eu sou aquele paciente procurando atendimento com vocês. O que eu espero? Quais são as suas exigências? Quais são as suas necessidades nesse momento? E a partir do momento que o paciente vai embora, o tratamento não termina. A gente tem que estar sempre próximo dele. E a prescrição individualizada é esse processo exatamente. O que eu prescrevi hoje para a Ju, não vai ser o que eu vou prescrever para ela em dezembro. Se ela voltar em dezembro, porque eu vou chamar ela de volta. Mas talvez não seja o mesmo, porque ela vai ter outra necessidade. Outro dia eu atendi não vou falar que era uma criança, porque hoje ele já está um adulto, ele já tem 23 anos, mas o Ernesto, filho de 2 pacientes nossos, a Felipe e da Cláudia, e eu comecei a atender o Felipe, ele era muito pequenininho, altíssimo risco de cárie. Naquela criança eu tive que fazer diário alimentar, tive que mapear, conversar com os pais, sentar, porque todas as vezes que ele chegava no consultório ele tinha muita cárie. Até o dia que ele falou pra mim, eu tomo leite com ovo maltinho todo dia de noite. Várias vezes durante o dia, mas durante a noite, às vezes eu esqueço de escovar o dente. Então começava por aí, mas eram vários, ele tinha muita bala, tinha muito chocolate na rotina dele. Então a gente modificou muito a família. E depois os outros filhos vieram. E aí o Ernesto me aparece mais adulto. E aí eu falo, o Ernesto agora tem outra necessidade. O Ernesto hoje, depois que a gente conseguiu controlar a doença cárie, a gente está controlando outros tipos de desgaste, a doença periodontal,
Ernesto está na faculdade, vai na balada, esquece de escovar o dente. Mas daqui a pouquinho o Ernesto vai sair desse período de faculdade, ele vai entrar numa fase talvez muito diferente da vida dele, num trabalho, uma coisa muito mais séria, que ele vai começar a ficar mais preocupado com imagem, né? E aí a gente vai precisar de outro, gente. Então olhe como cada um a gente vai atendendo a necessidade do paciente à medida que ele vai evoluindo. Da mesma forma com a gente, né? E aí eu coloco aqui para vocês 5 pontos importantíssimos para a gente fazer uma reflexão, para pensar em qual é o paciente que vai chegar para nós. Primeiro, hoje a gente está falando de uma odontologia de mínima intervenção, graças a Deus. De prevenção e promoção de saúde. Só que nem sempre é o que a gente vê aí, principalmente em redes sociais. Um facetamento aí de dente, seja de resina, cerâmica, que dói o coração. Que o paciente muitas vezes não tem a informação de que é para sempre, de que esse desgaste que foi feito naquele esmalte dele tirou uma joia da boca dele. E aí ele chega para mim porque ele quer que eu tire o laser de Ergo e fala, eu quero voltar para o meu sorriso original. Eu falei, desculpa, eu não consigo. Né? Só, até brinco, é só nascendo de novo. Porque você já desgastou. Não dá para voltar? Não dá. Então a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que nós somos armas poderosíssimas de começar a mostrar para o nosso paciente que ele vai chegar para você e vai fazer uma demanda. Eu quero faceta no meu dente. Calma, vamos pensar no clareamento, vamos pensar numa resina aqui, alguma coisa. Vamos tentar sempre ser mais conservadores, tá? Sempre. Se a gente olha, o Brasil não está livre da doença cárie, mas a gente diminuiu demais. Duas pesquisas que nós tivemos, a gente não teve mais, mas 2003, 2010, mostrando quanto que o índice de cárie diminuiu. Ótimo. E aí, realmente, o que a gente começa a ver dentro dos nossos consultórios, a doença cárie diminui demais. Mas começa o que? Aparecer doença não cariosa, aparece hipersensibilidade, aparece fraturas, aparece dor orofacial, aparece outras coisas. A gente vai conversar sobre isso também. A nossa população envelheceu. Está envelhecendo, na verdade. Olha esse gráfico que mostra a pirâmide etária do Brasil em 1980 e olha a tendência para 2050. A gente tem uma inversão dessa pirâmide. Então a gente vai estar cada vez mais atendendo pacientes mais velhos, não tão novos. Quem trabalha com odontogeriatria é um nicho ali muito interessante, tá? Além disso, a gente está vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nos últimos anos, apesar de que a pandemia deu uma caída aí. Mas a gente pensar, né, de 1980 para 2050, a gente tem a expectativa de vida do brasileiro chega até 85 anos, dependendo de um estado ou de outro, tá? Então, ela é bem alta. E a gente ainda vê mudança no perfil da população. Nosso paciente tem uma alimentação mais ácida, nosso paciente tem acesso a muitas medicações que vão, por exemplo, diminuir saliva, vão mudar consideravelmente ali o hábito do meu paciente. Todo mundo tem uma vida mais saudável e hoje a gente busca muito mais aqui, hoje a saúde mental, porque está todo mundo ansioso. Alguém não é ansioso aqui? Quem não é? Eu sou. Eu falo, não vou levantar a mão, porque eu sei que todo mundo hoje vive. Para entrar no estacionamento aqui me criou uma ansiedade absurda que eu falei, eu não vou conseguir chegar, meu Deus do céu. Já cria uma ansiedade. Você coloca o Waze, você já vê, eu faço o Waze para ir na esquina de casa para a gente ter uma ideia de tempo. Porque tempo é precioso. Né? Então, olha como a gente, né, e dentro, principalmente quem vive em cidades grandes, vive muita ansiedade. Então, a gente tem que ver essa expectativa aqui do nosso paciente, que isso traz, sim, muitas coisas para o nosso, né, nosso planejamento, nosso tratamento. Claro, então a gente vai ter que observar e mapear o estilo de vida do meu paciente. O que isso quer dizer? Que a gente tem, olha, eu falei para vocês, não só lesão não cariosa, hipersensibilidade, doença periodontal, fratura, reabilitações extensas em resina e cerâmica que a gente vê nesses pacientes hoje, dor de disfunção de ATM, herpes simples, herpes zoster, paralisias, nefralgias. Quem não recebeu esse tipo de paciente aí pós-pandemia, né, eu falo, a grande quantidade de pacientes que a gente recebeu dessa forma, tá? Olhem esse paciente. Então imagine que ele chega e esse aqui, ele é porteiro lá da minha clínica. Quando a gente chegou, né, e aí eles começaram a ver que eram primeiro dentistas que tinham lá, São Paulo Dentistas hoje estava abrindo os dentistas, agora tem mais 2, parece lá, que vão chegar. E aí a gente vê esses dentes e ele pergunta, a primeira coisa, você não tem dor? Não. Aí a gente começa a mapear totalmente ele, pra gente descobrir o que chegou até ele, um senhor de 60 anos, o que chegou, né, nesse momento. Ele falou, já doeu muito, agora já parou.
Naquela época eu não procurei tratamento, mas agora eu quero tratar. Então vamos lá. E a gente começa a descobrir, claro, né? Aperta, extremamente, muito estressado, toma medicação para pressão, para controle da pressão arterial, então diminui bastante saliva, ele sente a boca seca, então ele vai relatando pra gente, a gente vai mapeando tudo. Então se a gente está falando aqui de doença não cariosa, porque a gente precisa estar muito atento hoje, a gente tem que prestar atenção em todos esses fatores, em tensão, fricção e na erosão, na degradação química. Eu preciso ver o que então? Se meu paciente, qual que é? Refluxo, ele diz que está controlado, tá? Então eu preciso saber, é ácido de origem intrínseca ou extrínseca que tem na boca desse meu paciente? Estou falando de extrínseca da dieta, intrínseca, refluxo, transtorno alimentar, etc. Eu preciso falar sobre ver fricção, desgaste por atrito. Como que está a escovação dele? Escovação por si só não faz nenhum tipo de desgaste. Se eu escovar o dente sem nenhum tipo de químico antes, um ácido antes, a possibilidade de desgaste é mínima. Mas se eu acabei de tomar um refrigerante e já estou escovando o dente, ou se eu estou fazendo um shot de limão, que muita gente está fazendo hoje, eu vou ter um desgaste muito mais pronunciado. A gente tem um equipamento na faculdade, chama perfilômetro. A gente pega um quadradinho de dentina ou de esmalte. E aí a gente pega, escova, põe na máquina de escovação, simula a escovação de meses. Aí a gente vai no microscópio. Quando a gente vê no microscópio, ou mesmo no perfilômetro, zero desgaste. No microscópio a gente vê só umas ranhuras. Ok. Agora eu peguei esse meu quadradinho e coloquei dentro, olha lá, Coca-Cola. Zero ainda. Lá dentro. Aí eu vou e escovo imediatamente. Fica lá escovando. Vou no perfilômetro, faço uma lesão deste tamanho. Tem 5 micrômetros. É uma perda considerável. Tá? Então olha como aqui eles estão todos, processos, mecanismos estão interrelacionados. Não adianta a gente falar só da dieta do paciente, não adianta a gente só ver se ele tem algum refluxo, não adianta só ver realmente como que está a oclusão, ou até melhor, a desoclusão desse paciente. Eu preciso ver ele de uma forma completa. Agora pensem que esse paciente, que creme dental que ele estava usando? O que vocês acham? Que creme dental que ele falou, eu vou usar esse creme dental? Clareador. Não era com carvão, Ju, mas ele falava, quero clarear. Olha, meu dente está meio amarelado, isso aqui e tal. Genival, né? Eu falei, Genival, não vai clarear. Não é assim. E não é o creme dental que vai clarear, a gente já vai falar sobre isso. Quem vai clarear somos nós. O creme dental pode até ter algum efeito. E aí, restauramos. Não tinha indicação de clareamento, ele já começou só com a restauração e já ficou super feliz. Tá? Então, pensem que é o paciente que a gente vai receber. Então, até o momento, a gente está vendo aqui, olha, a gente tem uma diversidade de produtos, os dentistas desconhecem os pacientes mais ainda, a gente não tem nenhum conteúdo durante o curso de graduação e a gente tem que fazer esse novo movimento, a gente tem que criar autoridade, essa é uma palavra que eu adorei, autoridade para a gente se empoderar e poder dar essa informação para o paciente. E os pacientes que chegam aí pra gente com muitas e muitas necessidades. Não se esqueçam dessa palavra, acolhimento. Dar uma experiência positiva para o meu paciente. E aí, individualizar. Individualizar é extremamente importante, tá? Então, guardem essa palavra também que eu quero que vocês saibam. Somos todos muito diferentes. Que bom, né? E para isso a gente precisa pensar nessa individualização, pensar no diagnóstico, fazer uma anamnese com muita calma, não faça correndo. Esse é o primeiro momento do seu paciente. Senta ele no escritório, conversa com ele, pergunta a medicação, tenta fazer um mapeamento geral dele mesmo. Aí que você vai sentar na cadeira, faz a clínica, olha para ver o que ele tem. E aí, se for necessário, alguns exames complementares. Quando a gente pega os ingredientes dos cremes dentais, e aí eu convido vocês, quando vocês chegarem em casa, ou daqui a pouquinho, quando vocês passarem ali no stand do Edelweiss, né, pegar e ver atrás. Edelweiss já fala até para vocês, tem todos os ingredientes na caixa. E tem também a abrasividade que a gente vai falar. É fácil de observar, só que precisa identificar o que é abrasivo, o que é surfactante, o que é umectante, ligante, flavorizante, etc. A gente precisa saber tudo isso? De uma forma geral, sim. Principalmente o ingrediente ativo principal dele. O que ele vai fazer diferença no nosso tratamento? O que vai fazer diferença e por que eu estou recomendando ou prescrevendo ele para o meu paciente? Se eu pego a lista da Anvisa, a Anvisa coloca somente anticárie, o antiplaca, antidetergente, anticártaro, dessensibilizante clareador, que está em laranja. Nós fizemos uma modificação.
Hoje a gente fala do anticárie, com alta concentração de fluoreto, o antiplaca, anti-angivite, antitártaro, dessensibilizante. A gente acrescenta os antirrosivos e remineralizantes. Existem hoje tecnologia, pois vocês vão ver o Stop Sensitivity, ele pode ser um remineralizante. E um clareador, que não é clareador, mas que a gente chama de removedor de mancha extrínseca. E ele também pode dar uma leve pigmentada, te dar uma sensação de clareamento. Mas o clareamento, ele vai fazer o quê? Na verdade, um branqueamento. Ele não faz um clareamento, propriamente dito, que quem faz somos nós, dentro do consultório, com peróxido, carbamida, hidrogênio, etc. Tá? Para vocês terem uma ideia, no livro a gente está dividindo, então, ó, dentifrícios dessensibilizantes, dentifrícios antitártaro, dentifrícios removedores de manchas extrínsecas, dentifrícios antiplaca e assim vai, para que cada um, para que vocês possam conhecer. Vamos falar primeiramente do primeiro ingrediente, talvez o mais importante, que o nosso creme dental, na verdade, tem como função ser um veículo para ele, que é o flúor. Não venham com a história de, flúor causa isso, flúor causa aquilo, não sei o que lá da glândula pineal, que causa transtorno de déficit de atenção, que o flúor causa isso. Não, gente, já existem pesquisas há mais de 60 anos mostrando os benefícios do flúor. Jaime Cury, eu fui aluna de Jaime Cury lá na FOP Unicamp. E ele sempre falou que é tóxico, na verdade, é a dosagem que a gente tem que ver. Tudo é tóxico. O que importa é a dosagem. Na dosagem que a gente coloca, que tem dentro dos cremes dentais, eles estão extremamente seguros e são muito importantes para que a gente possa fazer a prevenção de cárie. Por que aqueles índices todos diminuíram? Por dois motivos. Pela necessidade de você ter o flúor dentro do creme dental e também pela fluoretação das águas. Então aquela pessoa que fala, eu não uso flúor porque faz mal, tal. Fala, então tá bom, então tem muitos alimentos que tem flúor. A água que você toma tem flúor. Ah, é? E a água tem mais flúor do que até o nosso creme dental, você sabia? Não. Eu falei, pois é. Tudo é tóxico. Se a gente comer um negocinho assim, uma mão inteira de sal, vai fazer mal? Vai fazer mal. Se a gente pegar uma quantidade grande de flúor, vai fazer mal? Vai fazer mal. Mas a quantidade que a gente tem e com as pesquisas, hoje não se justifica esse negacionismo à ciência, essa discussão de que o flúor causa algum mal. Vai causar naquela criança que vai pegar aquela pasta e vai comer, que o pai e a mãe não vai ver, mas é errado. Uma criança pequena que pode ter, talvez uma alteração é a fluorose dental. Mas prestem atenção, tá? Isso é um dos males, o menor. A gente tem vários tipos de flúor. A gente tem os monovalentes e os polivalentes. Hoje o que a gente tem mais no mercado são os monovalentes. Fluoreto de sódio, monofluorofosfato e amina fluoretada. Mas a gente também está entrando, a gente está vendo no mercado alguns novos tipos de flúor que apresentam melhores resultados quando a gente fala não só de cárie, mas também do desgaste dental. E isso realmente traz para a gente aí uma força bem interessante. Tem um capítulo que o professor Jaime Cury, junto com a aluna, escreve entendendo como o fluoreto interfere na cárie dental, desmistificando seu efeito sistêmico. E é fantástico. A partir dessa leitura, eu dou para os pacientes que chegam para mim nessa vibe de não quero flúor, eu falei, então leia aqui, tá? E aí a gente já chega também aqui no removedor de mancha extrínseca, que tem componentes mecânicos, componentes químicos e principalmente eles mudam propriedades ópticas do nosso esmalte, por isso que ele dá a sensação do clareamento. Então a gente tem alguns no mercado, né? Eu não sou contrária ao carvão, eu só acho que muitas vezes ele pode causar pigmentações no tecido gengival, ele tem uma abrasividade mais alta, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vejo nenhuma grande indicação. Como dizem grande maioria dos meus amigos, carvão é só para churrasco, gente, não serve para creme dental, tá? Então não tem necessidade. Se o seu paciente está usando um creme dental com carvão, estimule-o a não usar. Um trabalho super interessante, eu estava aqui do lado, achei que ia passar. Vou voltar aqui para vocês. É o trabalho que está do Vitor, que esse aqui, ó, o Vitor Hugo, que é do GPEC. O que ele fez? Ele pega vários tipos de resina composta e usa o creme dental com carvão e escova. O que a gente viu? Desgasta e tira brilho da resina. Então, para que eu vou indicar? Isso vai acontecer na cerâmica, eu tenho certeza, é o nosso próximo trabalho aí. Mais uma ideia, Bruna, a gente está com tanta ideia de trabalho aí, ó. Mais uma. Sobre a cerâmica. Principalmente, que eu falei, eu vou usar os DD White, que tem uma abrasividade muito baixa. E a gente está precisando desses cremes dentais no mercado com força, gente.
Porque esses cremes dentais com carvão usam não só o carvão, mas a sílica, que vai promover um desgaste aí muito grande, tá? Então, vamos tomar um pouco de cuidado, vamos tirar o carvão. Ele foi na moda, né? A famosa moda, agora passou. Graças a Deus, hoje estão chegando outros cremes dentais. Eu falei para vocês de abrasividade. O que é a abrasividade? Ou o RDA, que vocês vão ver lá na caixinha, vocês pegam qualquer forte, vocês vão olhar lá atrás, tem o RDA. O que é isso? É o nível de abrasividade. Ele é estipulado de 0 a 250, pensando que 0 a 100 é baixo, de 100 até 200 mais ou menos, ele é considerado médio, e para cima ele é muito abrasivo. Existem cremes dentais super abrasivos no mercado, sim, muito parecidos, por exemplo, com a pedra pómez. Vocês sabem quanto que é o RDA de uma pedra pómez? 180. Tem creme dental 190. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então imagina o paciente com aquela força toda, depois de consumir alguma coisa ácida, e aí ele vai com tudo. Vamos tomar um pouco de cuidado, tá? Só que não existe nenhum tipo de regulatório de abrasividade para os cremes dentais aqui no Brasil. A The White foi a primeira a colocar na embalagem deles o RDA. O RDA, se não me engano, de Care Forte é 60, que é baixo. Isso é muito interessante, tá? A escovação, como eu falei para vocês, é um fator secundário. Mas se ela tiver junto com a erosão, a gente vai ter um efeito aí não muito desejado, tá? Eu coloco aqui as escovas de The White, que eu gosto bastante, até vi uma aqui. Elas têm todo esse sistema, né, de como se fosse um amortecimento. Então, mesmo que o paciente, eu sempre explico para eles, não escova o dente aqui, né? Ó, o paciente vem aqui, com toda aquela força. Segura um pouquinho mais no fundo do cabo, que até facilita se o paciente quiser segurar. E ele vai escovar, e essa força aqui vai ser muito menor. E esse movimento ele é minimizado. Que eu estou usando hoje é a escova sônica, ela não está aqui. Mas olha a movimentação dessa escova. Essa escova que a gente dá de brinde, né? Até estou personalizando com eles. Já personalizei uma vez da clínica, essa escova que é a Soft. E ela é excelente. Então hoje, não tenho, só tenho aquela outra marca suíça. Não. Já há muitos anos, aquela marca suíça que é cara. A gente gosta, mas é cara. Tem outra marca suíça. Eu recomendo para vocês, tá? De olhos fechados todas essas escovas. Essa aqui a gente também dá para o paciente adora levar essa portátil e levar na bolsa, que é pequenininha. A gente já coloca o nome, o telefone da clínica, é super bacana, todo mundo ama. E os pacientes voltam, às vezes falam, você não vai dar aquela escova? Ai, meu Deus, vamos dar a escova. Né? Agora a gente está montando vários kits para os pacientes. Toda vez que eles voltam, tem uma escova da The White e tem o creme dental também, tá? Vamos lá, se a gente fala vou falar dos cremes dentais da linha de The White, vou falar rapidamente, o objetivo que eu venho aqui não é falar sobre os cremes dentais, mas tem um creme dental da linha deles, que é o Care Forte, que é vou dizer para vocês, é um querido. É a grande maioria das minhas indicações. O Care Forte, ele é, o RDA 60, é isso mesmo, todos eles têm flúor, o único que não tem flúor é o Osmotonic. É uma possibilidade, quando eu chego no pessoal de The White, eu falo, puxa, mas você tem flúor, tem certeza? Não, a gente tem. Para aquele paciente acidentado, para o paciente que está fazendo um pós-operatório, para o paciente que a gente vai prescrever por um tempo determinado. Porque ele tem componentes nele que vão diminuir a inflamação, gengival, sangramento. Então, para um pós-operatório, ele é interessante, tá? Mas eu estou sempre falando para eles, mas com um pouquinho de flúor, vai pelo menos 1000 ppm, porque todos os outros têm uma quantidade muito boa. 1430, 1450. Excelente, tá? Então, hoje, o nosso foco de estudo está aqui, Stop Sensitivity, porque eles têm uma tecnologia diferente, que é o Biomin. Ele vai bloquear selato glutentinado. Como eu falei para vocês, eu vou usar muito esse creme dental aqui, Terminei de fazer todo o protocolo de hipersensibilidade, já tratando o meu paciente, mas eu venho aqui e eu recomendo esse creme dental, que tem aí características bem interessantes. Mas para aquele meu paciente do dia a dia, aquele paciente que estou fazendo uma manutenção, como eu falei para vocês, o queridinho ainda aqui é o Care Forte. Ele vai ser de entrada. Eu tenho muitas amostras que a Bruna manda lá pra gente, eu já coloco no kit. Eu coloco com a escovinha e com a pasta. Vocês vão ter uma ação aí muito legal. A Bruna falou, vou dar um spoiler, Bruna. Pode falar. Pode? Vocês vão receber amostras de todos eles. E vocês até o dia 1º de fevereiro? Dia 28, dia 1º ao dia 28 do dia 1º de fevereiro a 28 de fevereiro vocês vão experimentar e vocês vão falar o que vocês gostaram mais, preencher a pesquisa para falar qual que vocês gostaram mais, e aí vocês vão receber 100 unidades do creme dental deles.
tá? Para dar para o paciente. Experimentem. Eu vou dar uma dica, assim, né? Eu acho que quero forte cuidar. Mas é um ganhador, porque eu gosto muito dele. Tá? Mas para paciente para hipersensibilidade, a gente tem dado depois do protocolo associativo resultados aí bem interessantes também, tá? E já até... Oi? De 30 a 45 dias. E depois vou reavaliando o paciente. Tá? E ele perguntou quanto tempo que a gente prescreve um creme dental dessensibilizante. Por esse tempo determinado, tá? Vou falar rapidamente aqui para vocês os cremes dentais dessensibilizantes. Que o Stop Sensitivity, ele tá aqui, ele é um obliterador. Eu tenho os neurais e tenho os obliteradores. Tá? Então o Stop Sensitivity tá aqui. Ó, é essa marca, além das embalagens serem super legais, super bonitas, né? Eu tenho esse momento ideal. Eu não dou para todo paciente. Porque eu tenho medo de mascarar. Porque ele funciona. Porque ele é bom. Porque as pesquisas mostram que ele vai obliterar o túbulo dentinário. E aí? O paciente foge da gente. Então, é muito importante que a gente prescreva. E outra coisa, a gente prescreve que nem sempre o paciente conhece a marca. Nem sempre o paciente vê na farmácia. Né? É difícil. E aí ele vai falar, vou escolher uma mais convencional. Não, experimenta. Vale a pena vocês testarem ele com os pacientes de vocês, tá? O paciente, então, sempre controlado, consciente da doença. A gente tem ali, né, eu, o professor Paulo Vinícius Soares, a gente tem uma linha de pesquisa e um protocolo já, um protocolo associativo no controle da dor. A gente costuma recomendar, e esse foi um embate muito grande comigo e com ele durante muitos anos, porque eu sempre gostei do creme dental dessensibilizante. Porque eu estudava e eu via resultado. E aí eu falo, tudo bem, então vamos chegar num acordo. A gente vai controlar o fator etiológico e a gente vai depois prescrever o creme dental dessensibilizante que vai funcionar muito bem. Então esses são das duas categorias. O neural é com nitrato de potássio, tá? E tem um mecanismo obliterador. E aí eu coloco aqui para vocês o Stop Sensitivity. Pensem, RDA baixo. Então se aquele paciente já tem desgaste, não vai ter desgaste causado pela escovação ou pela junção aí da escovação com o ácido. Tem flúor, tem um fluoreto que aqui pra gente é considerado um fluoreto muito bom, que é o fluoreto de sódio. Ah, o MFP não é bom? Ele é bom, mas ele dura pouco. Cuidado com as embalagens, não use perto de... ele é mais instável. E para paciente que tem desgaste, o MFP tem zero ação. Quem vai ter ação vai ser só o fluoreto de sódio e o fluoreto de estânio, tá? Então escolham para esse paciente, por exemplo, o fluoreto de sódio. Eles não têm, isso é uma característica muito importante, eles não têm nenhum tipo de detergente, lauril sulfato de sódio. Eu fui pro sol, agora nas férias, passo o protetor labial e mesmo assim, acho que não, reapliquei. Ardeu. Fui usar um creme dental com lauril. Arde. Tô falando de sol, uma coisa pequena. Vocês imaginem um paciente em tratamento oncológico, como mucosite oral, uma criança com estomatite, uma pessoa com afta, vai machucar. Então, essa é uma grande diferença também. Eu quero forte, eu passo sempre para aquele paciente que tem algum tipo de uma mucosa que ele fala, esse creme dental arde. Esse aqui não vai arder, por conta da ausência aqui do lauril sulfato de sódio. Que é um detergente bem potente, assim, a tendência é que as marcas tirem. Edelwhite já não tem mais o lauril sulfato de sódio, o que é muito interessante. São em todos, né, Bruna? Sem lauril, né? Todos eles, tá? Então, mais uma característica muito interessante aqui para vocês prestarem atenção. Paciente que relatou tem ardência sem lauril. Por isso que eu gosto muito do Care Forte, mais uma característica bacana deles, tá? Gente, sempre vamos reavaliar, replanejar, reformular, reconsiderar. São os meus leis dos 4 R's aqui, para quando a gente falar em creme dental. A gente não usou o mesmo creme dental desde que a gente era criança. Até coloco uma foto aqui pra vocês, todo mundo dá risada. Mas quantas vezes eu, Ana Cecília, mudei de creme dental? Ao longo da minha vida. Muito tempo. E o creme dental com flúor chega desde o primeiro dente da criança na boca. Quantidades diferentes. Porções diferentes. Isso é super importante. Então a gente vai mudar o creme dental aí ao longo de uma vida inteira. Falei do Ernesto pra vocês, a mesma coisa, tá? Essa parte de Descomplicando, que é o nosso guia de A a Z, que a gente começou a chamar. Então, olha aqui, ó, pacientes com restaurações em resina, paciente em tratamento ortodôntico, com lesão cariosa, sistemicamente comprometidos, periodontalmente comprometido, paciente com halitose, paciente que está fazendo, que é vegano. E você também tem uma linha vegana aqui dentro da Edelwhite. Então, o Osmotonic é interessante, apesar dele não ter o flúor, mas ele é um creme dental vegano, tá? Acho que todos eles são, na verdade, tem um registro.
Então, gente, capacitem-se de informações, acreditem na proposta que você está fazendo para o seu paciente. Escolha os produtos adequados, não tem erro. A gente cria essa autoridade aqui para criar vínculo com o paciente, para esclarecer as dúvidas. A prescrição ela é um processo. E nesse processo de prescrição individualizada, a gente vai mudando, reavaliando esse nosso paciente. E a gente vai fazendo o quê? Favorecendo o que a gente está fazendo no consultório. Está ajudando demais a gente. A gente poder dar um creme dental como Care Forte, que tem uma possibilidade ali de prevenção de cárie, prevenção de desgaste, com propriedades que vão manter a gengiva daquele paciente saudável, é muito bom, tá? Algumas mensagens para a gente finalizar. A prescrição individualizada dos produtos de higiene oral é dever nosso. Nós devemos conhecer. Depois não, né? Enquanto eu estava escrevendo o livro de cremes dentais, quantas vezes, durante, depois, eu chego no supermercado e vejo as pessoas escolherem. Ficam horas ali olhando, ficam horas observando, e pega uma caixinha, e olha, pega outra, e olha o valor, e vai no centro. Na farmácia, no supermercado. Quantas vezes eu e Mariana fomos no supermercado, mudamos posição, já colocamos Care Forte, viu, Bruna, bem na frente das pessoas, assim, porque tava no cantinho, eu falei, que cantinho é esse, né? Então a gente tem que tomar cuidado da posição também que está dentro das farmácias e supermercado, dos pontos aí de venda, tá? Porque normalmente eles vão colocar alguns cremes dentais com carvão, aqueles potinhos com carvão bem na nossa frente. E os bons mesmo vão estar lá no cantinho, ali longe já dos produtos de higiene oral ou lá embaixo. Então tomem cuidado com isso também, para vocês acharem. The White tem que estar bem posicionado, né? A escolha do creme dental é um processo ao longo da vida do nosso paciente. Observar suas necessidades, adequar produtos é altamente recomendado. E, claro, revisão dos conteúdos dentro das instituições públicas de ensino, públicas e privadas de ensino é mais do que urgente. Já passou da hora, na verdade, né? E aí eu mostro aqui para vocês, né, essa é a Mariana, que eu falo tanto, e a Raquel. Esse aqui foi o nosso primeiro curso de cremes dentais. A Riane está aqui. Foi um curso, né, foi quase um piloto esse, mas deu super certo. E, como eu falei para vocês, a The White é uma super parceira, a Bruna. Ela já me mandou mensagem no começo da semana, já me passa o nome dos alunos pra gente montar os kits personalizados e tal. Eles amam, todo mundo gosta muito. O próximo curso é dia 6 de fevereiro, está esgotado, mas a gente abriu uma turma extra, dia 7 de fevereiro. Então, para quem tiver interesse, vou deixar o QR Code aí para vocês pegarem as informações, conversem com a Ana Paula, que é a gerente de cursos. Hoje ela está rodando aqui, conversando com muitos alunos, então se vocês tiverem alguma dúvida, também me escrevam, pode escrever pelo Instagram, pelo direct, eu respondo as perguntas. Ah, tenho dúvida naquele creme dental, tenho dúvida naquela prescrição, e aquela paciente que está assim, assim, assado, o que a gente pode fazer? E aí vocês vão prescrever. O que é prescrever? Escrever, gente, no receituário. É realmente, não faço mais receituário, tudo digital. Digital, então vocês vão fazendo digital. Manda pro WhatsApp, manda como vocês quiser por mensagem, mas tem que ter uma prescrição. Anota na ficha. E aí, quando o paciente retorna dentro de algum tempo, você pode, por exemplo, para hipersensibilidade, o stop sensitivo de 45 dias você vai usar. Volta dentro de 45 dias. O paciente não voltou. Manda uma mensagem. Falar com o paciente hoje é rápido. Eu pego o celular do paciente e eu falo, eu mando o WhatsApp. E pergunto para eles, e aí, tá tudo bem? Como que... Enfim, tá? Então, se apoderem disso. O dia que a gente tiver autoridade, vai ficar muito mais fácil, vai facilitar o nosso trabalho, o paciente vai agradecer vocês, que ele não vai ficar mais perdido na farmácia nem no supermercado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bruna, muito obrigada pelo convite. Vou deixar aberto para vocês. Se vocês querem fazer perguntas, pode fazer. Ana, eu queria saber a respeito desses cremes dentais infantis. Cremes dentais infantis. Certo. Eles têm uma prescrição baixa. Aqueles cheios com cheios de corzinha, né? Isso. Então, lógico, existe a prescrição desses cremes por aqueles na atividade pré-escolar e na pré-escola. Isso, você sabe? tem a supervisão. Isso, ótimo. Algumas, conversando com os odontopediatras, mães, eu sou odontopediatra. Odontopediatra vai recomendar para uso dentro da escola, né?
né? Dentro, quando a criança não tiver, E aí uma criança que vai esclarecer a ficar mãe que precisa usar um creme dental complementar. assim. numa manhã, numa noite, pelo menos, para ele ter uma entrada de flor um pouquinho maior, Isso, tá? mas a maioria dos cremes dentais infantis, eles têm um teor acima de 1000 ppm. De 1000 ppm de flor, isso. Eu vejo que esses suíços, tanto da própria nossa linha vegana, que também não tem flor, mas lá fora eles não prescrevem, eu não estou entrando na polêmica que eu sei que é comprovado, que é acima de 1000 Sim, ppm. exato. Mas é incrível, né? Porque eles poderiam, né? Essa é uma coisa pra gente falar com o pessoal de marketing. Porque eu tenho uma lojinha online, gente. Ai, que legal. Legal. Mais de produtos especiais, assim, para Entendi. psicológicos, né? Que precisam de pouca concentração de químicos no creme dental. Entendi. Mas eu sinto falta disso daí, né? Porque eu já não compro esse justamente porque ele não tem teor Teor de para flor. me vender, eu quero dizer. Sim, sim. Porque ele não tem o teor. Adequado. Mas eu acho que lá fora eles não usam a mesma tecnologia que do Brasil. Eu acho. Não sei te dizer. Então, mas eu acho que não. Porque foi essa justificativa que me deram. Não tem os 1000 ppm em função disso. Entendi. Entendi. É, Sim, sim. Mas é algo que a gente realmente precisa ver, eu vou levar pro Fábio, inclusive o nosso diretor da Suíça, ele tá aqui, mas eu vou levar isso sim. Inclusive, o Osmotonic é muito caro, a gente tem um hospital no Rio de Janeiro oncológico que usa muito nosso Osmotonic, realmente por conta dessa questão, a gente tem mais controle. precisa, né? Eles precisam por causa dos problemas do sódio. Gente, obrigada pela presença de vocês. Rapidinho, deixa eu